Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma videoaula. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, tá? Ative o sininho de notificação e vamos para a aula. Hoje a gente vamos para a terceira aula e estamos falando especificamente do Nordeste holandês ou da presença dos holandeses no Nordeste brasileiro, o que inclui especialmente um tópico sobre a história da Paraíba, quando nós vamos tratar depois especificamente somente de história da Paraíba, da presença holandesa no território paraibano. Para compreender a presença holandesa no território nordestino, nós já usamos dois tópicos anteriores e hoje nós vamos entender as causas que levaram os holandeses a fazer essas incursões, fazer a ocupação do território do Nordeste brasileiro. Primeiro dizer que essa área do Nordeste brasileiro, no início do século XVII, era uma área que tinha um processo grande de produção da cana-de-açúcar e da produção do açúcar. Então isso era uma das produções mais rentáveis do mundo, uma das culturas mais rentáveis do ponto de vista da monocultura do açúcar e da cultura internacional. Então, o Nordeste em si estava inserido nesse processo de produção do açúcar, que era, naquele momento, digamos assim, o ouro, que movia a economia do momento. Essa evasão dos holandeses ao território nordestino está inserida no contexto de uma disputa entre as potências europeias pela hegemonia comercial e marítima. Nós sabemos que no século XVI, a partir de 1501, Portugal se lança numa grande corrida marítima, vira uma das maiores potências marítimas do mundo, chegando aí a conquistar vários territórios fora. Portugal ficou tão grande que tinha poções nos 5 continentes, do mundo. Então, isso também atrai os olhares de outras nações que naquele momento da história também tinha intenções de ser nações grandes, de ter um grande patrimônio. E aí tem um fato interessante que vai impulsionar isso, era que a chamada União Ibérica, é um período em que Portugal fica sob o domínio da Espanha, isso em razão da sucessão do poder. Naquela época o poder era transferido através de laços sanguíneos, como era hereditário, o poder era transferido de forma hereditária, e com a morte do rei de Portugal, o parente mais próximo terminou sendo o rei Filipe da Espanha, e isso durou de 1580 a 1640, um período de 60 anos, um período razoavelmente longo. As rivalidades entre a Holanda e a Espanha, a rivalidade que vem desde a Guerra dos 80 anos, a chamada Revolta Holandesa, que se iniciou em 1568 e durou até 1648. Então é um processo longo também. E esse período ele coincide justamente com a chamada União Ibérica, o que terminou impulsionando aí, aumentando aí a raiva da Holanda, dos holandeses, e impulsionando eles a atacar o território que pertencia a Portugal. O rei Filipe II, que era rei de Espanha e Portugal, chegou a dizer que no meu reino o sol nunca se põe. Fecha as aspas. Isso queria dizer que ele estava alerta a todo tempo, estava trabalhando a todo tempo. E a Holanda, como inimiga do Brasil, entre os inimigos de Portugal, foi um dos países que invadiu o Brasil, principalmente aí as porções do Nordeste, onde chegou a ficar, como a gente viu na aula anterior, ficou aí cerca de 20 anos, em diversas localidades do Nordeste, e hoje são estados. Então, desde a Bahia até o estado do Pará,
os holandeses ocuparam as cidades, né, e tiveram poderio sobre as cidades. Né? A Espanha reconhece a independência da Holanda em 1581, né, e isso terminou que faz parte desse conjunto dessa guerra, né, dessa guerra entre a chamada Guerra dos 80 Anos, que é uma guerra, né, que rivalou ali Espanha, como eu já disse, e Holanda. Uma das coisas que impulsionou isso também foi o chamado embargo açucareiro. O que foi o embargo açucareiro? O embargo açucareiro foi quando Portugal declarou o embargo açucareiro proibindo os holandeses de comercializar o açúcar brasileiro. Então é importante dizer que o açúcar tirado do Brasil também foi embargado, de forma que Portugal tentou controlar os mercados do açúcar e proibindo que a Holanda vendesse esses açúcares. Né? E a consequência disso, com certeza, foi a criação da chamada ICA, né? Que era a Companhia das Índias Ocidentais, né? E que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, da nossa próxima aula. Se você gostou da nossa aula, deixa o seu like, certo? Deixa o seu like aí, ó, certo? Compartilha com os amigos, deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente saber o que você está pensando e qual a sugestão que você tem, certo? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá certo? Assina lá, aperta lá, assina o nosso canal e ativa o sininho de notificação